É comum pensar que todo cristão precisa encontrar um pastor para ser saudável na fé e crescer em Cristo. Mas será que você consegue mesmo escolher um pastor? O papel bíblico de pastor não é uma função e responsabilidade na igreja? A pessoa que assumiria o papel de um pastor precisa escolher cumprir essa função e assumir essa responsabilidade. A responsabilidade está com ele. A tradição religiosa diz que é sua responsabilidade encontrar um pastor. Mas a Bíblia trata da questão das ovelhas perdidas em Ezequiel 34 e coloca a responsabilidade por esse problema diretamente sobre os ombros dos pastores que abusaram do rebanho de Deus, comendo a coalhada, vestindo-se com a lã, abatendo os melhores animais e governando-os com dureza e brutalidade. No entanto, eles não fortaleceram os fracos, não curaram os doentes, não trataram os feridos, não trouxeram de volta os desgarrados e não buscaram os perdidos. Muitos cristãos acham que as ovelhas precisam procurar um pastor, mas a Bíblia ensina que os verdadeiros pastores buscam as ovelhas perdidas. O povo de Deus era como ovelhas sem pastor em Ezequiel 34, mas não era por falta de líderes religiosos e eventos religiosos. Jesus foi movido pela compaixão ao ver que o povo era como ovelhas sem pastor, mas também tinha muitos líderes religiosos e reuniões religiosas. O problema era que os líderes religiosos os usavam em vez de cuidar deles. Como Jesus disse, seus líderes religiosos eram como cegos guiando os cegos. O apóstolo Paulo disse: "Não tenho ninguém como Timóteo que se preocupe genuinamente com vocês e cada um busque os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo." Pastores verdadeiros eram raros na igreja primitiva e são menos comuns hoje do que muitas pessoas imaginam. Conheci muitas pessoas que estavam sentadas em uma igreja, mas ninguém se importava com elas. Eram como ovelhas sem pastor. Jesus disse que o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário foge, porque não se importa com elas. Graças a Deus que Jesus cumpre o papel principal de nosso pastor na nova aliança, e ele é fiel mesmo quando os homens falham. Mas os líderes da igreja também devem estar prontos para dar a vida pelo povo de Deus. Ezequiel 34 profetiza que o próprio Jesus pastorearia o rebanho de Deus porque os líderes de Israel falharam em curar os doentes e resgatar os oprimidos. Quando Jesus veio como o bom pastor no Novo Testamento e viu que o povo era como ovelhas sem pastor, teve compaixão, ensinou-lhes muitas coisas, curou seus doentes e expulsou demônios. Observe que Jesus curou os doentes literalmente, não apenas figurativamente. Os pastores ungiam as cabeças das ovelhas com óleo para repelir insetos desagradáveis, curar ferimentos e arranhões e impedir que moscas depositassem ovos nas narinas das ovelhas, fazendo com que desenvolvessem vermes parasitas. Isso fala da função dos pastores de ministrar cura e libertação. Da mesma forma, Jesus ensinou seus discípulos a ungir os doentes com óleo. Muitas pessoas dizem ter um pastor, mas a pessoa que chamam de pastor raramente tem tempo para conversar com elas. O pastorado hoje em dia muitas vezes se tornou uma posição na hierarquia religiosa, bastante desconectada do papel bíblico de um pastor. Os pastores geralmente têm muito trabalho e responsabilidades, mas grande parte do trabalho que realizam não é pastorear de fato. A igreja hoje reconhece a responsabilidade dos pastores de ensinar, mas muitas vezes ignora sua responsabilidade de curar os enfermos e expulsar demônios. Por esse motivo, muitos cristãos estão presentes em igrejas, mas precisam ir muito além de sua igreja local para receber cura e libertação. Muitas pessoas foram de uma igreja para outra e sofreram tanto abuso que agora estão isoladas. Infelizmente, outros cristãos frequentemente apontam o dedo para elas em vez de reconhecer a falta de verdadeiros pastores no corpo de Cristo. O problema em Ezequiel 34 e nos dias de Jesus era com os pastores, não com as ovelhas. Alguns dos que apontam o dedo deveriam estar se arrependendo. Da próxima vez que você encontrar um cristão que pareça isolado, em vez de dizer a ele que precisa encontrar um pastor, por que você não se torna um pastor e cuida dele? Em vez de dizer a ele que precisa encontrar comunhão, por que você não oferece a sua comunhão? Gostaria de ouvir seu feedback nos comentários. Inscreva-se para receber conteúdo cristão que desafia as tradições religiosas e inspira você a tomar posse de toda a herança que Deus tem para você em Cristo.